Vamos imaginar uma cena. O império mais poderoso do mundo está nos seus portões, pronto para aniquilar seu povo. Essa é a história de um reino à beira do abismo e do choque de duas visões de mundo que iria decidir o destino de todos. Essa foi a declaração, super desafiadora do rei Ezequias de Judá, bem quando o império mais poderoso da época, a Assíria, estava ali pronta para destruir o reino dele. Para a gente entender a ousadia dessas palavras, primeiro a gente precisa entender o tamanho da ameaça que ele enfrentava. Então, para entender o que estava em jogo, primeiro a gente precisa conhecer o inimigo. A Assíria não era só uma ameaça qualquer, não. Era vista como uma força da natureza, sabe? O flagelo imparável de Deus usado para punir as nações. E não era para menos. A máquina de guerra síria já tinha literalmente esmagado o reino do norte de Israel. E agora, Jerusalém, que estava ali do lado, a menos de 90 quilômetros de distância, era o alvo final. Olhando de fora, humanamente falando, a situação parecia completamente sem esperança. Mas, mesmo diante da aniquilação certa, o rei Ezequias se recusou a se desesperar. Pelo contrário, ele reuniu suas forças para uma resistência que parecia, impossível. Ezequias implementou uma defesa estratégica impressionante, sério. Desde garantir o suprimento de água da cidade até a produção em massa de armas. Ele fez tudo o que um rei poderia fazer. Mas ele sabia que a batalha final não seria vencida com pedra e aço. Os assírios eram mestres não só na guerra física, mas também na psicológica. Eles enviaram seu comandante mais alto, o Rabsaqué, para os muros de Jerusalém. E não para lutar, não, mas para quebrar o espírito do povo com palavras. O discurso do Rabsaqué, gritado em hebraico para que todo mundo nos muros pudesse entender, não era só um pedido de rendição, era um ataque direto no coração da fé de Judá. E aqui está o ponto central da provocação assíria, que era pura blasfêmia. Eles colocavam o Deus dos hebreus no mesmíssimo nível dos ídolos impotentes das nações que eles já tinham conquistado. E aqui que a gente chega no ponto crucial do conflito. De um lado, você tinha a confiança assíria no chamado braço de carne, ou seja, em exércitos, carros de guerra, poder militar visível. Do outro, a confiança de Judá num poder totalmente invisível. Era um verdadeiro choque de realidades. Quando ouviu essa blasfêmia, Ezequias entendeu na hora. A verdadeira batalha não era mais pelos muros de Jerusalém. Era uma batalha espiritual e que agora estava inteiramente nas mãos de Deus. Olha, esses atos, rasgar as vestes, se cobrir de saco, não eram sinais de rendição para o inimigo, não. Pelo contrário, era uma demonstração de total dependência e entrega a Deus, sabe? Reconhecendo que a única esperança estava muito além das próprias forças. E o rei assírio não parou por aí. Ele insistiu, enviando uma carta direto para Ezequias, desafiando-o a confiar num Deus que, segundo ele, não poderia salvá-lo de jeito nenhum. Então, Ezequias pegou essa carta, foi até o templo, abriu ela diante do Senhor e fez essa oração poderosíssima. Ele transformou a questão, não era mais sobre a sobrevivência de Judá, mas sobre a honra do próprio Deus. E a oração foi ouvida. Deus mandou uma mensagem pelo profeta Isaías prometendo que o rei assírio não ia conseguir nem atirar uma flecha sequer contra a cidade. A resposta divina não demorou. Naquela mesma noite, enquanto o gigantesco exército assírio dormia, super confiante na vitória do dia seguinte, a intervenção aconteceu. Foi rápida, silenciosa e absolutamente catastrófica para os invasores. Naquela noite, o anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio e feriu 185 mil soldados. Quando amanheceu, o exército mais temido do mundo, desde seus líderes até seus guerreiros mais valentes, era só um campo de mortos. O exército mais poderoso da terra foi simplesmente desfeito, e seu rei, todo orgulhoso, teve um fim humilhante, cumprindo exatamente a profecia contra ele. A libertação foi total, absoluta. Mas a história não acaba com a vitória de Judá. A ascensão e a queda espetacular do Império Assírio se tornam, por si só, uma lição atemporal sobre o orgulho. A glória da Assíria é comparada a um cedro magnífico no Líbano, uma árvore tão alta, tão bela, que nenhuma outra no jardim de Deus podia se comparar a ela. Era o retrato da grandeza. Só que essa força toda se tornou a sua ruína. Eles tomaram o crédito para si mesmos, sabe? Se tornaram arrogantes, cruéis. E assim, exatamente como os profetas previram, porque o coração deles se encheu de orgulho, o próprio Deus orquestrou a sua queda, que foi tão espetacular quanto a sua subida. A lição é muito clara e ressoa através dos séculos. Tanto para nações quanto para pessoas,
O orgulho que se exalta e se rebela contra Deus leva, no fim das contas, à ruína. E é com essa pergunta crucial que essa história nos deixa. Ela funciona como um espelho para todas as épocas, nos convidando a refletir onde é que a verdadeira força e a verdadeira segurança podem ser encontradas.